juntamente contigo. Fomos ressuscitados juntamente contigo. E juntamente contigo fomos assentados nos lugares celestiais. Amém. Por isso estamos tão alegres. É verdade. Senhor, Amém. recebe a nossa adoração. Recebe também, Senhor, a nossa consagração. Ó Senhor, entregamos a Ti a nossa vida. Amém. Senhor querido, Amém. sabemos que nunca fazemos isso por completo. E às vezes até voltamos atrás. Mas o Senhor sempre recebe o que entregamos. O Senhor recebe a nossa consagração, ainda que imperfeitos. Recebe a nossa consagração. Aleluia. Amém. Senhor querido, as crianças, elas ficam. Graças a Deus. Senhor querido, Senhor, agora fala conosco, Senhor. Amém. No tempo agora da palavra, nós queremos que o Senhor fale mais conosco. Queremos ser aperfeiçoados, Senhor, no nosso crer em Ti. Fala conosco. Traga mais luz, mais entendimento, mais clareza da verdade, mais conhecimento da verdade. Senhor, que ao mesmo tempo que também nos encoraja e nos corrige, Senhor. Nós te rogamos, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje pela manhã o Senhor nos deu uma comunhão preciosa na reunião, né? Partir do pão. E nós condenamos uma palavra aqui, qualquer desistência. Nós condenamos a palavra desistir. Não é verdade? Isso é tudo que o diabo quer ouvir. E isso é tudo que o Senhor não quer ouvir. Não é verdade? Então, vamos falar um pouco de fé. A palavra nos diz que o Senhor é o autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. E nesse mesmo texto ali em Hebreus diz para nós olharmos firmemente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Sem querer entrar nos detalhes de tudo que significa essa expressão, autor e consumador da fé, sem querer entrar nos detalhes, nós podemos dizer de maneira simplificada que Jesus é o especialista. Amém. Nessa questão de fé. Não é? Nós somos dados a crer no que vemos. Não gostamos de esperar. Gostamos de ter as coisas diante dos nossos olhos, aqui e agora. Aí nós nos sentimos seguros. Mas o Senhor quer nos levar a um viver de fé. Ele quer nos fazer seguros, nos sentir tão seguros quanto com o que vemos, como com o que não vemos. Ele quer nos fazer sentirmos seguros com aquilo que esperamos e ainda não temos agora. Nós somos dados à ansiedade, ao medo. E parece que só nos tranquilizamos quando as coisas se concretizam. E se as coisas demoram para se concretizar, a gente vai se entregando a ansiedades. O Ministério da Saúde adverte. A ansiedade vai fazer mal para a tua saúde. Não é verdade? Senhor querido. Então o Senhor quer nos ensinar esse negócio de fé. Como é viver pela fé? Eu não vejo, mas tenho. Eu espero, mas já tenho. E por isso eu me tranquilizo. O ar nós não vemos,
mas nós estamos agora mesmo vivendo por meio dele. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus é Espírito e nós não o podemos ver com esses olhos, mas nós devemos aprender a viver por meio dele. Então, tanto quanto eu vivo por meio do ar que eu não vejo. Eu respiro sem pensar, não é? A respiração é interessante, é um movimento que pode ser tanto voluntário como involuntário. A maior parte do tempo a respiração é um movimento involuntário. Eu não estou concentrado na minha respiração. Simplesmente eu respiro, não é verdade? E vivo por meio do ar que eu não vejo. Mas há em mim um exercício que é a respiração, que me faz viver por meio do ar. Se tenho ar, mas eu não sou capaz de respirar, então o ar não me é de muito efeito. E se eu sou capaz de respirar, mas não tenho ar, também estou sem solução. Eu posso respirar, mas estou debaixo d'água, falta ar, eu vou morrer. Eu estou bem aqui, mas estou numa crise de asma severa. Não falta ar, mas não respira. Então nós precisamos aprender a combinar essas duas coisas. Ar e respiração. Não é isso? Nós fazemos isso sem pensar. Nós inspiramos para dentro de nós o ar que não vemos e expiramos no movimento que também não paramos para ficar considerando. Simplesmente de uma maneira espontânea, nós nos valemos do ar que não vemos por meio da respiração que nem pensamos. Não é isso? Espiritualmente, o Senhor quer nos ensinar a viver por meio do seu Espírito, que nós não vemos. Ele está aqui. Agora precisamos aprender o quê? Respirar. O que é fé? Respirar o Espírito Santo, com a mesma tranquilidade com que eu puxo o ar. Não é verdade? Se eu disser, eu quero água, alguém terá que me trazer água. Não é verdade? Aí eu vou tomar água. Pensei nisso, me concentrei nisso, e a água estava aqui. Respirar não é assim, né? O ar está aí. Simplesmente eu respiro. O Espírito do Senhor está aí. Eu só tenho que aprender a respirar. Amém. Essa respiração espiritual se chama fé. Amém. Esse não é o único conceito de fé na Bíblia, mas é um dos conceitos de fé. A palavra diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Se eu estou certo e estou convicto, eu estou tranquilo. Então, se não nos falta o Espírito, então nos falta o respirar. Se não nos falta o ar, pode nos faltar a respiração. Se não nos falta Deus, pode nos faltar a fé. Não é verdade? E Deus não está longe, Ele está perto. Amém. Mas nós precisamos aprender a respirar. Amém. A viver por fé. Amém. Não é verdade? Precisamos aprender a tratar Deus com todas as suas promessas da mesma maneira que tratamos o ar que não vemos. Simplesmente respiramos. E o Deus que não vemos, simplesmente cremos nele. Amém. Não é? Uma criança nasce e no ventre da mãe ela não respira. Ela é nutrida por outros meios. Mas na hora que nasce, ela começa a respirar, não é? E ninguém ensina ela a respirar.
A fé não é assim, irmãos. A fé tem de ser aprendida. Amém. Ontem, conversando um pouco com o Magno aqui sobre a criança que nasceu para eles, ele falou, puxa, eu fiquei ali e estava vendo aqueles médicos, aquelas enfermeiras, enfermeiros, todo mundo falando um monte de coisa. Só eu estava tenso ali. Todos eles pegavam a criança, olha aqui, pega ali. Passava assim, ó, um pro outro, assim. E põe na balança, e põe ali naquela chapa de inox, na balança. Eu falei, olha, ele disse, olha, se não chorar, vai chorar, porque ele teve uma impressão muito ruim daquilo. Ele não estava maltratando a criança. É que as pessoas tratavam tudo aquilo com muita naturalidade, né? E para ele, tudo aquilo era muito tenso. E a criança estava ali, simplesmente chegando ao mundo. E ninguém deu uma aula de respiração para ela. Como é que chama a minha criança? Vai, Mateus, olha aqui. É o seguinte, você vai aprender a respirar agora. Respira aí assim, ó. Ninguém fala isso com o bebê. Mas a fé nós temos de aprender, irmãos. Temos de aprender. Senhor querido. Amém. Então vamos aprender um pouquinho da fé por meio da palavra. Se nós tivermos fé, nós nunca vamos falar em desistir, né, Dinho? É que falta fé, né? Aí bate um desespero, né? Uma agonia, né? Uma falta de força, né? E o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Paulo fala para os filipenses: seja o vosso equilíbrio, a vossa moderação, o seu domínio próprio, conhecido de todos os homens. Porque perto está o Senhor. Amém. Se o Senhor está perto, para que me desesperar? Mas nós nos vemos frequentemente desesperados, né? E o Senhor está longe? Está perto. Mas falta-nos a fé. Não é verdade? Então nós ficamos com aquela sensação falsa de que Deus está longe, mas Deus está perto. Aí as pessoas acabam não vendo equilíbrio, domínio próprio, confiança em nós. E chegam a ver um certo desespero, não é verdade? Então nós temos que aprender a fé. Se nós estivermos fortalecidos na nossa fé, Jesus. se nós estivermos crescendo e nos fortalecendo na fé, o desespero não toma conta de nós. Podemos passar provas difíceis, mas o desespero não toma conta de nós, porque sabemos em quem temos crido. Amém. E o Senhor está perto. Amém. Então nós precisamos aprender a desenvolver nossa fé. Amém. Amém? Amém. Vamos ver essa passagem aqui, ó. Marcos, sumiu de lá. Marcos capítulo 11, tá? Tudo isso está em Marcos capítulo 11. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, Jesus, não é? Nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Então entendo esse primeiro momento. Jesus estava indo para Jerusalém, saindo de uma cidadezinha ali perto, onde ele costumava se hospedar, possivelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro. E saindo pela manhã, ele teve fome. E ele foi a uma figueira e não achou nada, senão folhas. Também não era tempo de figos. Mas o Senhor disse uma coisa surpreendente: nunca, jamais como alguém fruto de ti. Ele falou isso para a figueira. E Jesus era meio esquisito. Ele falou com a figueira ali, falou: sei lá, precisando vou com ela. Os discípulos ouviram isso. Significa isso, né?
e foram para Jerusalém. Agora eu vou pular a parte que conta do que aconteceu em Jerusalém, porque no momento não interessa. 3 pontinhos. Em vindo à tarde, saíram da cidade de Jerusalém e retornaram lá para Betânia. E passando eles pela manhã, no dia seguinte, então eles saem para voltar a Jerusalém. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Aquela conversa não foi boa com a figueira. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Eu não sei direito, não quero entrar nessa questão de por que o Senhor amaldiçoou a figueira e por que a figueira secou. Não era tempo de figo, o Senhor procurou figo, não achou figo, e disse aquelas coisas para a figueira, e no dia seguinte o Pedro achou que aquilo foi uma maldição lançada sobre a figueira. Isso é a maneira de Pedro ver. E eles se surpreenderam e falaram: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Bom, vamos deixar esse caso para lá. Jesus aproveitou a situação para falar de fé. O porquê a figueira secou, eu não sei. Só até estudar melhor isso. Também nunca vi boas explicações, a não ser algumas coisas de caráter profético sobre isso. A respeito de Israel, coisas mais escatológicas. Bom, deixa para lá. Mas vamos à lição de fé do Senhor. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Vamos prosseguir com a história. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, devia ter um monte ali na proximidade, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então vamos considerar os detalhes dessa lição. Então a primeira coisa é essa. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Quando diz tende fé em Deus, o Senhor Jesus está falando exatamente em que ou como ter fé em Deus. Nós não devemos ter para com Deus uma fé geral. Nós precisamos ter uma fé específica. Em outras palavras, a nossa fé em Deus não deve ser em coisas como: eu acredito que Deus existe. Estou dizendo, não deve ser somente nessas coisas mais gerais e superficiais. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus é bom. Eu creio que Deus tem poder. Essas são coisas bem gerais. E até quem não tem crido na Bíblia, muitos não creem na Bíblia e não duvidam dessas coisas. Mas quando Jesus está dizendo tende fé em Deus, Ele está dizendo para nós termos uma fé de maneira específica. Específica no quê? Na sua palavra. Nós temos a palavra de Deus. E aqui nós podemos conhecer os propósitos de Deus, o caráter de Deus e as promessas de Deus. O propósito de Deus, o caráter de Deus
e as promessas de Deus. Quando nós falamos nos propósitos de Deus, nós estamos querendo dizer a respeito do porquê Deus nos criou. Nós precisamos estar claros disso. Não vamos falar disso, mas a Bíblia nos ensina claramente o porquê Deus nos criou. E nisso nós entendemos o sentido da nossa existência. Depois a Bíblia nos ensina também a conhecer o caráter de Deus. Deus é amor. Deus é justo. E quando nós principalmente vemos os seus mandamentos, nós podemos ver qual é o caráter de Deus. A lei revela aquilo que Deus gosta e não gosta. Quando diz não, é porque Deus não gosta daquilo. E quando ele diz faça isso, é porque ele gosta daquilo. Então, dessa maneira, eu conheço o caráter de Deus. Por meio dos seus mandamentos. E por meio dos seus feitos. Em toda a palavra. E ainda, a Bíblia nos ensina as suas promessas. São aquelas coisas que o Senhor nos afirma. E tudo que Ele afirma, como algo que Ele quer nos fazer, agarra firme porque Ele vai fazer. O Senhor Jesus disse coisas assim: pedi e dar-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. O que é isso? Promessa? Não é verdade? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Outra é: perto está o Senhor de todos os que o invocam. O que significa isso? Que se eu disser Senhor Jesus, Ele está perto. Amém. Só isso, simples, dessa maneira. Então, ao longo de toda a Bíblia, o Senhor vai nos enchendo de promessas. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa todo? Todo? Tem alguma que fica de fora? Não. É promessa. Se eu confessar, Ele me perdoa de toda injustiça? Puxa vida. Mas mesmo se for aquela bem cabeluda pela 1000ª vez, toda é toda. E assim por diante. O Senhor promete muitas coisas. E nós já temos comentado sobre isso. Alguns, querendo falar das promessas do Senhor na Bíblia, falam em 2 a 3 mil promessas de Gênesis e Apocalipse. Outros afirmam que é coisa em torno de 5 a 6 mil. E a última vez que eu vi alguém falar que era em torno de 15 mil. Para todas as minhas necessidades. Você acha que Deus deixou alguma área da minha vida, seja o meu sustento, seja a minha saúde, seja a minha condição espiritual, sem cobertura? O Senhor tem promessas para todas as nossas necessidades. Para vivermos sem medo. Para vivermos sem ansiedade. Para vivermos até mesmo sem perdermos a nossa alegria no Senhor. Não é tremendo? Dá para ficar alegre o tempo todo. Dá para ficar em paz o tempo todo. Dá para amar o tempo todo. Dá para não ter ressentimento com ninguém o tempo todo. Dá para até mesmo fazer bem às pessoas o tempo todo. O Senhor falou para Abraão: sê tu uma bênção. O que significa isso? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então não só o Senhor nos abençoa, mas de tal maneira o Senhor tem promessas na nossa vida, não só para nos fazer bem, mas também para nos usar para fazer bem para as pessoas. Amém. Não só para me abençoar, mas para me fazer uma bênção. Amém. Para as outras pessoas. Ah, Jesus. Tende fé em Deus. Amém. Nós temos que conhecer os seus propósitos. Amém. Temos que conhecer o seu caráter.
e temos que conhecer as suas promessas. Amém. Puxa, precisamos ler a palavra. Amém. Todo dia, ler um pouco da palavra. Quando virmos a reunião, atentarmos bem para o ensino da palavra, porque lá vem promessa. E se eu me agarrar nelas, puxa, não vai haver espaço para nenhum tipo de infelicidade. Amém. Então, quando Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que significa isso na prática? As pessoas que convivem conosco poderem dizer, puxa, é estranho o fulano ou a fulana, né? Mas que ela sempre está bem. Parece que não tem problema. Por quê? Porque essa pessoa confia no Senhor, desfruta de todas essas suas promessas, sabe que Deus é fiel para cumpri-las todas, então ele vive em paz. Amém. E o que está por trás desse equilíbrio todo, desse domínio todo, desse bem-estar todo? Fé. Fé. Esse ar nunca nos falta, mas eu tenho de aprender a respirar. Fé. Fé. O Espírito nunca falta. A fidelidade de Deus nunca falta. O poder de Deus nunca falta. O amor de Deus nunca falta. Mas falta fé. Vamos fazer um corinho? Quero que os irmãos respondam fé. No fim, tá? Não falta poder de Deus. Não falta amor de Deus. Não falta cuidado de Deus. Não falta promessa de Deus, mas falta fé. Então vamos aprender a ter fé, né, irmãos? Jesus nos ensina a ter fé. Então a lição de Jesus começa assim: tende fé em Deus. Amém. Não uma fé geral e superficial, mas uma fé específica no seu propósito, no seu caráter e nas suas promessas. Tende fé em Deus. Amém. Leia a palavra, tome a palavra com oração e deixe essa maravilha do propósito de Deus, do caráter de Deus e das promessas de Deus invadir seu coração. Amém. Tomar conta do seu coração. Amém. Tende fé em Deus. Creia em Deus, conforme a palavra nos informa a respeito de Deus. Vamos prosseguir. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, então devia ter um monte ali do lado, né? Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quem já não ouviu dizer a respeito que a fé remove montanhas? Não é um dito bem conhecido? A fé remove montanhas. De onde saiu isso? Daqui. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O versículo seguinte diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, crede que recebeste, e será assim convosco. Amém. Então, quando o Senhor fala a respeito de dizermos uma ordem ao monte para que vá daqui para lá, o Senhor não está falando para a gente brincar de ilusionista, né? Quem gosta de fazer isso é ilusionista, não é? Uns truques que eles fazem, na verdade não muda nada de lugar. Mas os caras sabem fazer uns truques lá, que ele tira o carro daqui, põe o carro lá, umas coisas assim, né? Isso é só um exemplo. Não está falando para nós ficarmos brincando ou nos exercitando desse tipo de coisa. Vamos ficar olhando para aquela cadeira e dizer: cadeira, vem aqui para eu sentar. Vou mostrar para vocês que eu tenho fé. Vem, cadeira. Vem, cadeira. Puxa, irmão, não é nada desse tipo, isso aí é, né? Telepatia, hipnose, né? Coisas desse tipo. O Senhor está dando um exemplo do que pode ser movido por meio do quê?
mais exatamente no versículo 24. Oração. Então, o 23, o versículo 23 lança um princípio. Não há limites para o que a fé pode fazer. Quando eu digo, monte, saia daqui e vai para lá, se isso é possível, o que é impossível? E o Senhor até falou, tudo é possível ao que crê. Amém. Ou em outro lugar diz, para Deus não há impossíveis. Não há. Então, quando diz que nós podemos ordenar ao monte que vá daqui para lá, o que está querendo se dizer é que não há limite para o exercício da nossa fé. Amém. A prática desse princípio de que para Deus não há impossíveis, que ele deixou claro no 23, a prática disso está no 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Recebestes significa, eu pedi, e na hora que eu acabei de pedir, já recebi. E será assim convosco. Tem uma palavrinha no 23 que joga areia em tudo isso. Joga uma complicação aqui. Né? Qual que é? Não duvidar. Poxa, mas Senhor, esse negócio de não duvidar é aí que derruba, é aí que eu não consigo avançar na fé. Então, percebam que a relação de fé em Deus com oração é bastante íntima. Quando eu falo em ter fé em Deus, eu estou falando em me exercitar na oração. A fé é algo que é praticado na oração. Eu peço em oração. Então a nossa fé é exercitada em oração. Oração significa eu falo com Deus. Não só falo a Deus para pedir algumas coisas, mas eu ouço o Senhor. Em outras palavras, eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho um caminho de mão dupla com o Senhor. Eu vou ao Senhor e o Senhor vem a mim. Oração, o princípio básico da oração é comunhão. Eu posso falar com Deus. E não só isso, eu posso ouvir Deus. Eu posso perguntar coisas ao Senhor. E ouvir respostas do Senhor. Tem coisas que nós apresentamos em oração, talvez perguntas. Pode ser que na hora eu não receba resposta nenhuma. Mas se eu espero a resposta vem. E meu coração fica claro. E as dúvidas começam a ser dissipadas. Então, se nós estamos diante de uma situação e nós queremos exercitar a nossa fé em Deus, então nós oramos. Oramos pedindo. E quando eu peço, o Senhor nos diz para crer que recebi. Se eu crer que recebi, será assim conosco. Isso de fato se realizará. É aí que está o aprendizado. E nós vamos aprendendo. Vamos falar um pouquinho da questão da dúvida. Não duvidar no seu coração. Não duvidar no seu coração. O que é a dúvida? Então eu estou diante de um problema sério. E eu vou pedir ao Senhor uma solução para esse problema. E eu peço. Mas assim que eu peço, ou ainda pedindo, eu me encho de dúvida. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai agir nesse caso? Ou será que Deus tem interesse no que eu estou pedindo? Ou será que Deus está pelo menos ouvindo a minha oração?
Então essas são dúvidas que nos assaltam. Principalmente quando eu estou diante de uma dificuldade. Eu vou pedir pelos meus filhos. A situação é grave. Então eu estou tomado de medos, estou tomado de ansiedades. E quando eu penso numa solução maravilhosa de tudo aquilo, eu acho que aquilo é tão grande para ser removido como aquele monte. Ah, não, tirar um monte daqui e colocar lá, isso é grande demais. Então a dúvida é algo que começa a bater até mesmo antes da oração. Ela bate durante a oração. E ela bate depois da oração. Mas, primeiramente, o que é a dúvida? Não pense que a dúvida é essa insegurança que nós temos. O Senhor sabe que nós somos homens de pouca fé. E que a fé vai ser trabalhada em nós na própria circunstância. Ele sabe que nós somos inseguros na nossa fé. Então ele não se importa com a nossa pouca fé. Então que dúvida é essa? Essa é a dúvida que vem como um dardo inflamado do maligno. Aquela dúvida que vem, será que Deus está me ouvindo? Ou será que Deus está interessado no meu caso? Ou será que Deus vai querer fazer isso por mim? Talvez nós não tenhamos dúvida que Deus pode, mas estejamos cheios de dúvidas se Deus quer agir. Ou se eu mereço que Deus haja a meu favor. Começa a bater todo tipo de dúvida. E não considere, primeiramente, que isso proceda de você. Isso é um ataque do diabo, o nosso adversário, ao nosso propósito de crescermos em fé, de termos fé. Então, não duvidar no seu coração significa não reter no coração esse dardo inflamado do maligno. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz para nós estarmos sempre embraçando o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nós estamos diante do problema e nos sentimos movidos a pedir a Deus. O inimigo já vem, se possível, para impedir a sua oração. Se ele impedir a oração, tudo bem, matou no ninho. A dúvida prevaleceu. Qual dúvida? A minha dúvida? Não, a dúvida que Satanás lançou. Então nós ao exercitarmos a nossa fé, nós nos deparamos com uma situação de luta espiritual. E nós podemos ficar muito tranquilos. Deus sabe das nossas dificuldades. E nós só temos que dizer ao Senhor: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Não permita que a minha oração seja interrompida. Não permita que a minha oração não avance, Senhor. E também te peço, amarra Satanás. Amarra o adversário. Esse é um outro aspecto da oração e da luta espiritual que está em Mateus 18:18. Que ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Que desligarmos na terra terá sido desligado no céu. E o que é isso? O versículo seguinte, mais uma vez, nos leva à questão da oração. Se dois entre vós, sobre a terra, perdides a respeito de qualquer assunto, porventura pedirem, vosso Pai Celestial vos concederá. Então o que é ligar e desligar na terra? De maneira que o céu responde. É a prática da oração. O que é remover montes? É a prática da oração. Amém. Então, saiba claramente, a dúvida não procede do crente. O primeiro ataque foi uma dúvida. Foi desde o começo, né? A serpente, né? Desde que eu sou recém-convertido eu ouço isso. A serpente facilmente assume uma forma de interrogação.
Essa é a principal estratégia dela. Lançar dúvidas e inseguranças. Foi assim que Deus disse? É nada. Não é como Deus disse. É como eu estou falando. Então, esse é um expediente muito usado pelo adversário. Lançar dúvida. Só que nós chegamos a achar que essa dúvida é minha mesmo. E que para mim não tem jeito, que eu não consigo ter fé. Não é sua. Dúvida é algo lançado sempre pelo adversário. Quando é que a dúvida é minha? É quando eu deixo ela instalar no meu coração. Mas se eu tiver claro disso, a dúvida não é minha, e simplesmente rogar ao Senhor, Senhor, amarra essa dúvida em nome de Jesus. Insiste nessa oração. Resiste ao diabo e ele vai fugir da sua oração. E o próprio Espírito do Senhor vai estar ali agindo em você. Você nunca vai estar sozinho no exercício da sua fé. O Espírito do Senhor sempre vai estar ali. O Senhor sabe que nós não temos fé e que nós não temos estrutura mental e emocional para praticarmos a fé. Mas nós temos o Espírito do Senhor. Amém. Muito perto de nós. Amém. E se nós nos dispormos um pouco a nos exercitar na fé, o Espírito do Senhor imediatamente nos apoiará para nos dar a vitória. Seja qual for a situação e seja qual for o meu nível de fé. Mesmo que for muito pequenininho, o Espírito do Senhor vai agir. Amém. Então, o que significa não duvidar no seu coração? Significa não aceitarmos o dardo inflamado do adversário. Sabendo que aquilo não procede de mim. Aquilo procede do inimigo. Mas sabendo também que se eu disser Senhor amarra, o Senhor amarra. É uma escola de fé. É também um treinamento de fé. E quando é que a dúvida prevalece? Quando ela consegue parar nossa oração. E hoje cedo nós temos bastante comunhão sobre isso, né? Quando o adversário consegue parar minha oração, significa que a dúvida venceu. Mas mesmo aos trancos e barrancos, se eu não paro a minha oração, o inimigo perdeu. Às vezes, num assunto, eu posso estar sendo atacado com esses dardos inflamados de dúvidas por uma semana, ou 2, ou 3 até. Eu não estou dizendo que não tem luta, que vai ser a maior moleza. Mas eu tenho que estar convicto, Deus é comigo. Amém. Ele me apoia. Senhor, eu não vou parar de pedir, porque essa dúvida não é minha. Essa dúvida é do diabo. Eu não tenho nada com ele. Resiste e ele vai calar a boca. Amém. Resiste e ele fugirá de vós. Amém. E depois que a gente vencer essa etapa, a gente vai sentir grande passo para prosseguir na nossa fé. Amém. Então é proibido dizer o quê, Dina? Eu vou desistir. Pode chorar, mas não pode falar isso. Pode chorar, pode chegar aqui na reunião e a gente fica 1 hora ouvindo você chorar. Mas não diga, eu vou desistir. Aí a dúvida venceu. Não é verdade? Nunca diga isso. Você pode até dizer, Senhor, não me deixa dizer isso, Senhor. Senhor, eu estou fortemente tentado a dizer isso, Senhor. E o Senhor está perto, Ele vai nos fortalecer. Então, e não duvidar no seu coração, significa, e não desistir de continuar na oração. Mesmo que eu me sinta fraco, mesmo que eu me sinta o pior dos homens, mesmo que eu sinta o mais indigno de pedir alguma, não para. Isso não procede de você, isso é um ataque do adversário. Resiste que ele vai ser vencido. Aleluia. E na hora que você sentir que ele foi vencido, puxa, você terá dado um passo gigante para frente. Por isso vos digo,
que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém. Você vai ganhar suas filhas, gente? Amém. Hã? Fala um pouco sobre isso. Fala um pouco disso. Eu vou sim, pela fé. Amém. Fala um pouco mais. Prega para nós aí, vai. Fala da sua vitória, fala. Olha, foi tá difícil, mas graças ao Senhor, hoje tive uma boa conversa com os vizinhos, falando do Senhor, a Ivete aqui, a vizinha que é irmã, e o Senhor me deu muita coragem, através do testemunho dos irmãos, a palavra de manhã me encorajou, e agora de noite está me encorajando mais a prosseguir e lutar mais contra o diabo. Amém. Andar de Davi, usar o cajado. Quando você ouvir algo assim no teu coração, eu vou desistir, você fala, desiste mesmo, diabo. Porque você perdeu. Isso não é o que eu estou pensando, isso é o que você está falando. Então desiste mesmo. Senhor querido. E a respeito disso, eu gostaria de abrir com os irmãos em Hebreus capítulo 10. Versículos de 35 a 38, a 39. Amém? Acharam? Aqui os hebreus estavam tentados a retroceder, parar na fé. Então o escritor de Hebreus diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ou grande recompensa. Confia no Senhor e o Senhor te recompensará. Com efeito, ou entretanto, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 17. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando aqui especificamente, está falando de aguardarmos a vinda do Senhor com confiança. Mas nós temos que guardar o agir do Senhor em todas as coisas que temos orado. O Senhor virá e não tardará. Não é isso? O Senhor parece demorado em atender, mas o Senhor diz: mas eu vos digo, depressa nos fará justiça. Aleluia. Versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Então nós temos que estar respirando Deus como Espírito da vida, por meio da oração, por meio da fé, com oração, como respiramos o ar. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Senhor está dizendo que não se compraz o nosso retrocesso. Por isso que eu digo, nunca mais diga isso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Porque se a gente retrocede, se não para quê? Para ficar na destruição. Então fica como está, né? Não muda nada. Deixa estragado do jeito que está. Então retroceder significa, deixa estragado como está. Deixa o diabo dominando como ele tem dominado. Nós não somos dos que retrocedem. Não somos. Ou somos? Não. Não somos dos que retrocedem. Somos, entretanto, da fé. Sim. Para a conservação da alma ou para a salvação da alma. Amém. Não somos dos que retrocedem. Somos da fé. Amém. Vamos proclamar isso? Amém. Não somos dos que retrocedem. Somos da fé. Aleluia. Vamos falar de novo? Não somos dos que retrocedem. Somos da fé. Aleluia. Graças ao Senhor. Amém. Graças a Deus. E a oração, irmãos, é um tempo de comunhão íntima com o Senhor. E eu não estou ali só para tratar com aquela questão. O Senhor coloca, nos ensinando a fé,
por meio da oração, ele fala que isso aqui pode acontecer. E quando estiveres orando, naquela comunhão com o Senhor, você fala com o Senhor, você se abre ao Senhor, o Senhor vai falar com você também. E às vezes o Senhor vai falar de um assunto que não tem nada a ver com o que você está pedindo. E o Senhor veio falar nisso. Se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. O que tem que ver uma coisa com a outra? Para nós parece não ter nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver. Aproveita que está na presença do Senhor e deixa Deus dar uma limpada boa lá dentro. Não é só ensinar a ter fé, é fazer faxina. Vai diante do Senhor com o teu problema, com a tua aflição, e ali não deixa a dúvida te vencer. Não pare de orar. E na hora que nós estamos ali na presença do Senhor, puxa, não é tão maravilhoso, irmão? Nós estamos num ambiente de comunhão com Deus. Amém. E Deus pode falar conosco muitas coisas ali, e nos dar muito mais do que nós estamos pedindo. E na hora que eu estou orando ali, o Senhor fala, tudo bem, você vai receber o que você tem para receber, mas vamos tratar de umas coisinhas aqui que não está legal na sua vida. Pedir perdão aqui, perdoar ali, e você vai ficando com jeito de filho de Deus. Você vai ficando com cara de Deus. Amém. Com cara de Jesus. É um adicional que o Senhor está dando. Não é nem só um adicional, é uma exigência. Né? Tá bom, eu vou te dar o que você quer. Fica firme aí na oração. Está firme na oração? Tá, você está aí? Ô, Senhor, estou. Então eu vou falar umas coisinhas, meu filho. Tem coisas que não têm andado bem. Você tem que se arrepender. Tem que pedir perdão aqui, tem que perdoar ali. E você está guardando esse rancor? Não pode. Eu te perdoo a todo tempo. Eu te ajudo a todo tempo. Então você tem que aprender a perdoar e ajudar os outros também. Não é legal? Amém. Hã? Puxa vida, você sai assim vencedor da coisa. Transformado. E eu vou te dizer que se você entrar fundo nesse negócio de se arrepender, conforme Deus vai iluminando, de perdoar e pedir perdão, olha, você vai até esquecer do problema, viu? Você vai até esquecer do problema. E você vai se concentrar nessa necessidade de termos um coração limpo diante do Senhor. Aleluia. Aí nós vamos obter o que temos pedido e vamos estar sendo transformados à imagem do Senhor. Amém. Não é completo, irmãos? Não é maravilhoso? Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá. Chega. Vamos levantar e vamos orar um pouquinho? Senhor querido, nós somos dos que retrocedem? Não somos. Nós somos os da Fé. Aleluia. Amém. E a dúvida? É nossa? Não. De quem que é? Diabo. Resistir ao diabo. Verdade. Aleluia. Nós vamos parar de orar? Não. Não vamos. Na hora que nós obtermos o que temos pedido. Amém. Obrigado, Senhor. Aí estão as meninas tudo aqui, louvando o Senhor. Tá bom, obrigado. Vamos para outra. Então não pare antes de ter alcançado. Insista com o Senhor. E o Senhor vai insistir com você. Amém. É bom viver assim, irmãos? É bom. Hã? Na autoridade que o Senhor nos dá? Amém. Na comunhão com o Senhor? Sim. Hã? Falando com o Senhor e ouvindo falar do Senhor? Sim. Amém. Senhor querido. Amém. Senhor amado. Amém. Muito obrigado. Que a tua palavra é tão esclarecedora. Senhor Jesus. Amém. Nós somos de pouca fé, mas tu és o mestre da fé. Amém. Senhor, e nós estamos em ti, Senhor, Sim. para aprendermos a fé. Amém. Os teus discípulos eram homens de pouca fé, Sim. de pequena fé. Sim. Chegavam até experimentar fracassos por causa da pequenez da fé. Sim, Senhor. Mas eles estavam aprendendo. Sim. E o Senhor estava ensinando. Sim, Senhor. Oh, Senhor querido, Amém. nos ensina os caminhos da fé, Sim. a prática da fé. Sim, Jesus. Senhor amado. Amém.
Ó Senhor, não desista de nós. Não desista. Nós não desistiremos de Ti. Pai. Porque temos confiado no Teu amor, Sim, Senhor. na Tua bondade, Sim, Senhor. no Teu desejo de nos fazer bem Amém. em todas as situações. Sim. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós te pedimos, nos ensina a fé. Sim. Nos ensina a ter fé. Nos ensina. Ter fé em Deus. Sim. A orarmos. Sim. Não duvidarmos. Sim. Não nos entregarmos às dúvidas satânicas, mas perseverarmos na oração. Sim, Senhor. Sem nos deixarmos esmorecer. Sim, Queremos que o Senhor encontre fé em nós. Sim, Senhor. Nos ensina a fé. Amém. Os caminhos de como praticar a fé. Sim, O Senhor também nos fortaleça. Sim. O seu próprio poder. Sim. Para termos estrutura em nós mesmos. Sim, Jesus. Para enfrentarmos todas essas lutas. Sim, Senhor. Até mesmo sem perdermos a nossa alegria, a nossa paz. Sim. Nos ensina a orar. Nos ensina o caminho que o Senhor nos abriu. Amém. Novo e vivo. Amém. Para dentro da tua intimidade. Amém. Senhor querido. Amém. Queremos avançar. Queremos, Senhor. Queremos crescer. Sim, Jesus. Queremos vencer. Sim. Dominar sobre tudo. Sim. E não sermos dominados por nada. Verdade. Senão pelo teu próprio Espírito. Amém. Trabalha em nós essa fé. Amém. Essa autoridade. Sim. E o teu próprio amor. Sim. Limpando o nosso coração rancoroso. Sim, Senhor. Nos ensinando a perdoar e pedirmos perdão. Sim, Senhor. Tu és tão completo no teu Sim, trabalho. verdade, Senhor. Tão maravilhoso, tão perfeito. Sim, Senhor. E nós nos entregamos totalmente a Ti. Sim, Senhor. A esse trabalhar. Sim. Realiza tudo isso em nós. Sim, Senhor. Em Jesus. Amém. Amém.